Alguma vez pensaram no que realmente acontece nos bastidores quando uma candidatura é enviada? Hoje vamos espreitar por trás da cortina e desvendar toda a jornada, o caminho que as empresas fazem para encontrar aquela pessoa ideal. É uma viagem que vai mudar a forma como se olha para o recrutamento. Pois, esta é a grande questão, não é? Parece uma coisa simples, mas a resposta é tudo menos isso. Envolve uma viagem. E que viagem? Cheia de estratégia, muita psicologia e, acreditem, às vezes até um bocadinho de espionagem de mercado. Vamos então começar pelo princípio de tudo, a estratégia. Ok, vamos diretos ao ponto. Isto é fundamental. Recrutar não é só tapar um buraco que apareceu. Longe disso. É uma jogada de mestre, uma jogada estratégica. Porque as pessoas certas não se limitam a fazer o trabalho. Elas podem literalmente tornar uma empresa quase imbatível. E é aí que está a grande vantagem competitiva. Então, como é que o talento de alguém se transforma nesta arma secreta para uma empresa? Bem, tem de cumprir alguns requisitos. Tem de ser valioso, claro, tem de ser raro e muito difícil de imitar pela concorrência. Mas, atenção, só isso não chega. A empresa tem de estar preparada, organizada, para tirar o máximo partido desse talento. É como ter uma equipa cheia de estrelas. Só se ganha um campeonato se todos souberem jogar em conjunto. E agora, um pequeno segredo dos bastidores. Nem todos os anúncios de emprego são para preencher uma vaga real. Pois é, às vezes as empresas fazem o que se chama de recrutamento fantasma. E o objetivo é simples, é sondar o mercado, perceber que tipo de talento anda por aí e até espreitar os salários que a concorrência anda a pagar. É, no fundo, pura inteligência de mercado. Muito bem. Com a estratégia bem definida, está na hora de ir à pesca. E nesta segunda parte da nossa viagem, vamos ver exatamente onde é que as empresas lançam as suas redes para tentar apanhar os melhores peixes, ou melhor, os melhores talentos no mercado. E acreditem, estas zonas de pesca são imensas e muito diferentes umas das outras. Temos os métodos mais clássicos, claro, como os anúncios ou as feiras de emprego. Mas depois há táticas muito mais cirúrgicas, como, por exemplo, usar a rede de contactos dos próprios funcionários da empresa ou ir à caça direta de executivos de topo, o tão famoso headhunting. Hoje em dia, como é óbvio, o grande campo de batalha é a internet. O e-recrutamento vai mudar completamente as regras do jogo. Permite que todo o processo, desde o anúncio da vaga até àquela primeira triagem, seja feito totalmente online. E qual é a promessa disto tudo? Simples. Mais rapidez, um alcance muito maior e, claro, menos custos. Mas como tudo na vida, esta promessa tem dois lados da moeda. Para as empresas, as vantagens são óbvias, não é? Rapidez, custos mais baixos, um alcance que pode ser global. Por outro lado, o volume de candidaturas pode ser absolutamente esmagador e muitas vezes com pouca qualidade. E do lado de quem se candidata? Bem, aí surgem outras questões. A desconfiança sobre o que fazem com os dados e aquela sensação de impessoalidade do processo. São desvantagens muito reais. Ok, então a rede foi lançada e agora é recolhida. E o que é que vem nela? Centenas, às vezes, milhares de candidaturas. É aqui que começa o verdadeiro desafio, a seleção. É o momento de passar de uma autêntica multidão para uma pequena lista de finalistas. Portanto, bem-vindos à fase do filtro. E quem é o primeiro grande porteiro nesta fase? É quase sempre o mesmo, o CV, o currículo vitae. Pensem nisto, um bom CV abre a porta para tudo o que vem a seguir. Um CV menos bom fecha essa porta, e muitas vezes em menos de 10 segundos. É a primeira impressão e, em muitos casos, a única que a empresa vai ter. E, basicamente, há duas grandes formas de contar essa história profissional no papel. Temos o CV cronológico, que é o clássico, não é? Aquela linha do tempo da carreira, super fácil de seguir. E depois temos o CV funcional, que é bem mais tático. Em vez de seguir o tempo, agrupa as conquistas por competências. É ideal para quem está, por exemplo, a mudar de área ou para quem teve um percurso com alguns desvios. Mas as empresas não querem saber só o que se fez. Querem saber quem é a pessoa. E é aqui que entram os testes de personalidade, como o famoso modelo Big Five. Basicamente analisa 5 traços-chave da nossa personalidade. Imaginem, para uma posição de vendas, uma pessoa com alta extroversão e conscienciosidade pode ser o perfil ideal. Já para um programador, se calhar o que conta mais é a abertura a novas experiências. E acreditem que a caixa de ferramentas para avaliar candidatos é enorme. Vai desde os testes de QI e de inteligência emocional até às chamadas amostras de trabalho, em que se pede à pessoa para fazer mesmo uma tarefa real, ali na hora. No fim de contas, isto tudo são formas de tentar responder àquela pergunta essencial. Será que esta pessoa vai mesmo ter sucesso neste trabalho específico? E tudo isto nos leva ao clímax de toda esta jornada. Depois de passarmos por todos os filtros, por todos os testes, chegamos finalmente ao momento decisivo. O momento em que o contacto humano é rei. É a entrevista. Se pensarmos bem, uma entrevista é, no fundo, um exercício de futurologia.
É verdade. Através de uma simples conversa, quem entrevista está a tentar prever o futuro, a tentar adivinhar como vai ser o desempenho daquela pessoa. É quase como uma bola de cristal, mas em vez de visões, usa-se perguntas e respostas. E as perguntas que se fazem numa entrevista não são de todo ao acaso. Cada tipo de pergunta tem um objetivo muito específico. As perguntas comportamentais, por exemplo, baseiam-se na ideia de que o passado ajuda a prever o futuro. As situacionais, por outro lado, testam a nossa capacidade de julgamento em cenários hipotéticos. Cada uma delas é uma ferramenta para descobrir uma peça diferente do puzzle que é cada candidato. Só que há aqui um problema, que a entrevista é uma pessoa. E as pessoas têm vieses, atalhos mentais. O perigo de decidir tudo com base numa primeira impressão, ou de deixar que uma única característica, boa ou má, influencie toda a avaliação. Ou até de preferir inconscientemente alguém que é parecido connosco. Tudo isto é muito real. E estas armadilhas mentais são a receita para más decisões de contratação. Então, como é que se combate esta subjetividade toda? A resposta que a ciência nos dá é, surpreendentemente, simples. Com estrutura. Uma entrevista estruturada, no fundo, nivela o campo de jogo para toda a gente. São as mesmas perguntas, feitas pela mesma ordem, a todos os candidatos. E as respostas são avaliadas com base nos mesmos critérios. Critérios fixos. Basicamente é trocar a intuição por dados concretos. E a força deste método é inegável. Os estudos mostram de forma consistente que, de todas as ferramentas de seleção que existem, a entrevista estruturada é a que melhor consegue prever o futuro sucesso de alguém num trabalho. Tira muito do "eu acho que" da equação e foca-se naquilo que realmente importa, dados que se podem comparar. E pronto, chegamos ao fim da nossa viagem pelos bastidores do recrutamento. Desde a estratégia de alto nível até à psicologia da entrevista, vimos que o processo é bastante complexo. E a pergunta que fica no ar é esta. Agora que as regras do jogo são mais claras, como é que cada um vai jogar a sua próxima partida?